Boa noite, Fala Chico. Nesta quarta-feira, daremos continuidade ao nosso estudo doutrinário a respeito da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nesta semana, nós estaremos trabalhando o capítulo 18, capítulo Justiça e Responsabilidade, o Problema do Mal. Lembrando que esse capítulo faz parte da segunda parte da obra, intitulado O Problema do Destino. Nesse sentido, nós daremos continuidade à sequência de estudos que estamos fazendo. Lembrando que nesta noite, especificamente, a gente vai trabalhar com esse conteúdo. A gente vai iniciar a nossa noite fazendo a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite. Agradecemos, acima de tudo, pelo teto que nos abriga, pela comida que nos alimenta, pelos nossos familiares e amigos que sempre nos dão apoio e suporte. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de trabalharmos juntos nesta caminhada, para que assim possamos seguir sempre juntos em sua direção. Graças a Deus. E do que trata Leon Denis nesse capítulo da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, intitulado Justiça e Responsabilidade, o Problema do Mal? Nesse capítulo, Leon Denis vai construir aqui um resumo de tudo que foi visto até agora, no sentido em que ele apresenta as vidas sucessivas sendo, no geral, um pequeno passo do progresso em cada encarnação. Mas é através do sofrimento e da dificuldade que atingimos o crescimento e o aprendizado edificantes. Nesse sentido, ele apresenta a importância das provas e das expiações para o aprendizado e como o Espiritismo se diferencia das demais religiões a respeito da compreensão do mal. Assim, o autor vai nos esclarecer o seguinte, que é através das provas que nós vamos adicionando os elementos necessários para a depuração de nosso perispírito e sua consequente elevação. Todos nós temos uma alma que vai necessitar da devida lapidação, da aquisição de qualidades para sua elevação. Nós somos frutos de nossas inobservâncias, das nossas ignorâncias e dos nossos desleixos quanto à nossa própria potencialidade. Ele coloca que o aprendizado consiste justamente na alteração desses hábitos, desses comportamentos e dessas atitudes que são resultado dos nossos pensamentos e da nossa qualidade mental. Olha aí mais uma vez a importância do pensamento e da qualidade do nosso pensamento, a importância de nós combatermos as nossas más inclinações que começam pelo nosso pensamento, que às vezes são pensamentos muito simples, teoricamente, mas que começam com um desconforto e todo o desconforto não nos faz bem. Nós devemos compreender em que consiste esse desconforto para nós combatermos as suas causas e assim nós nos aprimorarmos e nós melhorarmos. Assim, a alteração que se dá, na grande maioria dos casos, através do sofrimento e da dor, poderemos descartar toda esse sentimento de culpa, todo o sentimento de rejeição, de intolerância que nós acumulamos no decorrer do tempo. Então é importante que nós possamos depurar, limpar os nossos pensamentos para que nós possamos fazer essa alteração de nossos hábitos, comportamentos e atitudes, porque tudo isso começa na nossa mente. E Leon Denis, ele vai lembrar que a evolução de cada um se dá de formas diferentes, algumas mais rápido e outras mais devagar. Mas ele é muito claro quando coloca que só é poderoso e durável aquilo que teve o tempo necessário para germinar, sair da sombra e subir para o céu. Então é necessário tempo. Por isso que é importante essa compreensão das vidas sucessivas, de compreendermos como o espírito é eterno e um acúmulo de vidas sucessivas. Leon Denis vai analisar de uma forma mais detalhada os elementos que determinam a diferença do espiritismo no que concerne à compreensão do mal, quando comparada aos materialistas e a outras religiões. E ele coloca, com o novo espiritualismo, a questão do mal toma um aspecto muito diferente. O mal é apenas o estado transitório do ser em vias de evolução para o bem. O mal é a medida da inferioridade dos mundos
e dos indivíduos. É também, como vimos, a sanção do passado. Então, olha como que ele resume o que é o mal. O mal são todas as... Não é só a questão da existência do grande mal, mas são todas as situações de dificuldade e de inobservância que nós passamos no decorrer da nossa existência, e que é o Espiritismo que vai nos fazer compreender de uma forma mais detalhada o porquê existem diferenças que se dão às vezes desde o nascimento. Porque nascem bebês com tantos problemas congênitos, por exemplo, porque algumas pessoas nascem em situação de extrema pobreza e outras mais abastadas. Então, por quê? Por que existem essas diferenças? Será que Deus não é justo, dando oportunidades diferentes para cada um? Assim, a maior diferença em relação ao mal e o seu papel é justamente essa temporalidade que só o Espiritismo consegue lidar, porque ele entende que o mal é uma fase passageira na evolução e que a justiça divina vai operar o adiantamento de cada um através da dor. Os materialistas e algumas outras religiões vão entender o mal como próprio da natureza do ser humano. Thomas Hobbes, um filósofo, dizia que o homem é o lobo do próprio homem. O homem é capaz de se autodestruir, destruir o próprio homem. Que esse mal é inerente da natureza humana, como essa frase de Thomas Hobbes ela coloca, ou ainda pode ser influenciada por demônios, como algumas religiões colocam, que o mal é a origem dos demônios. Nunca é responsabilidade do indivíduo, é sempre responsabilidade de uma outra pessoa. Essas doutrinas, elas esbarram no tempo, limitado a uma vida, que recicla de mal geração após geração. Então, em cada vida, o indivíduo vai ter esse mal, em cada vida não, numa mesma existência. E o mal, ele vai ser fruto, não das consequências dos seus atos. O mal é fruto daquilo que terceiros se dispuseram a permitir para nós. Os demônios, os outros homens, nunca nós somos responsabilizados por esse tipo de coisa. Nesse caso, eles admitem a influência demoníaca sobre as pessoas, vão subestimar Deus ao pensar que ele não teria força suficiente para realizar a mesma influência, mas de forma benéfica. Então a gente para pensar, por que os demônios podem fazer isso e Deus não? Por que os demônios operariam de uma forma negativa e Deus permitiria que isso acontecesse sem operar de uma forma positiva? Então é uma coisa um pouco contraditória. E nesse caso, o Espiritismo acaba nos permitindo uma compreensão melhor dos motivos desses males. Mais à frente, Leon Denis vai continuar. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre, têm forçosa razão de ser. São o chicote e a espora que nos estimulam e nos fazem andar para frente. Esse parágrafo está estreitamente ligado à ideia de justiça. É um assunto que ele vai tratar um pouquinho mais adiante, porque ele vai compreender que toda a dor, o sofrimento e tudo que a gente passa na nossa vida terrestre, eles são o nosso incentivo para andar para frente. Ele usa essa metáfora da chicote, da espora, porque é isso que, atrelado ao cavalo, faz ele caminhar. E isso vai nos fazer caminhar também a partir da dor. Ele coloca essa dor como um aspecto fundamental para o nosso progresso. E ele continua: ora, a doutrina das vidas sucessivas é um resplendor da ideia de justiça, dá-lhe realce e brilho incomparáveis. As consequências de nossos atos constituem uma estreita relação de causa e efeito. Olha como essa frase é importante. As consequências de nossos atos constituem uma estreita relação de causa e efeito. Aqui ele vem apresentando essa relação, essa lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos haverá uma consequência, seja nessa existência, seja nas existências futuras. Então é importante nós termos essa compreensão. Uma coisa que geralmente se coloca, uma passagem de Jesus, que geralmente se debate, é a frase: meu reino não é deste mundo. Dizendo que nós podemos fazer, para algumas pessoas, pode significar que a gente pode fazer o que a gente quiser, e num dado momento a gente se arrepende e a gente vai chegar ao reino dos céus, porque o reino de Jesus não é esse, é o reino dos céus. E a doutrina espírita
vai entender isso de uma outra maneira. Essa frase autorizaria qualquer tipo de ação sobre a Terra, até as mais tristes, as mais equivocadas. E depois o perdão viria de uma maneira sublime e externa, eximindo a todas as pessoas das consequências que desencadeiam. Nesse sentido, o cristianismo, renunciando a este mundo, essa é uma frase de Leon Denis que está na obra, o cristianismo, renunciando a este mundo, procrastinava, deixava para depois a felicidade e a justiça para o outro, e seus ensinamentos podiam bastar aos simples e aos crentes, tornavam fácil aos hábeis céticos dispensar-se da justiça, pretextando que seu reino não era da terra. Então eles usavam como pretexto, por isso pretextando, que o reino não era da terra, então eles poderiam fazer o que eles achassem mais adequado. Dessa forma, o Espiritismo vai repelir esses argumentos que mal interpretam a fala de Jesus, quando coloca o seguinte: a justiça deixa de ser transferida para um domínio de fantasia, desconhecido. É aqui mesmo, em nós, e em roda de nós, que ele exerce o seu império. O que é isso? É aqui mesmo que a justiça estará em nossa volta. A justiça, ela está em torno da gente o tempo inteiro, através das ações que nós mesmos provocamos, através das nossas atitudes. O ideal de justiça deixa de ser afastado para um mundo transcendental, para outro mundo, podendo definir os termos em cada vida humana, renovada em sua relação com as leis universais, no domínio das causas reais e tangíveis. A gente entende, então, que a justiça ela pode ser renovada a cada existência. A gente compreender a existência de vidas sucessivas, a gente compreender a existência dessas penas, a existência do mal, não como uma coisa natural, uma coisa vinda de uma esfera transcendental, de uma coisa exterior, mas como fruto de nossas próprias atitudes, é muito mais compreensível quando a gente pensa principalmente no exemplo das crianças, que se não tiveram tempo de agirem de uma forma equivocada para serem castigadas, então por que elas sofreriam tanto? É uma coisa que a gente pode e a gente deve refletir, né? E Leon Denis, ele vai concluir esse capítulo da seguinte maneira, que a gente pode compreender as vidas sucessivas como um importante elemento para resolver os nossos questionamentos. Ele vem arrematando antigas crenças e dogmas que foram impostos e que caíram por descrédito, a partir do momento em que se questiona justamente esse tipo de coisa. A gente pensa nas razões. Mas por que uma criança é dessa maneira? Por que certas pessoas parecem ter mais sorte do que outras? Então, esse tipo de crença que está relacionado na imagem demoníaca, nessa imagem transcendental de que uma figura permitiria que tais ações acontecessem conosco, elas são contrariadas, elas são contestadas por Leon Denis nesse capítulo. Ele também trouxe uma resposta racional para os materialistas. A noção da reencarnação, ela vai impactar nas leis e na convivência social, porque nós deveríamos tentar legislar e atingir uma convivência justa e pacífica entre todos. Afinal, retornaremos a este planeta algumas vezes em variadas condições. Ele está dizendo o seguinte para os materialistas: olha, não adianta você pensar só no que aqui agora, não viva como se fosse o último dia da sua vida. Isso é um pensamento que algumas pessoas têm, já que não tem outra existência, eu vou fazer o que eu quiser, independente do resultado da ação, das consequências dessa minha ação. Porque não haverá outra oportunidade para isso. E o Espiritismo, ele nos apresenta que é totalmente o contrário. Quanto mais dificuldades nós criamos, quanto mais mal nós produzimos, não só para nós mesmos, mas para os outros, mais vezes e mais dificuldades nós passaremos no futuro. E é muito importante, eu acho que a gente meio que recai sempre nessa questão da importância do presente para o nosso futuro. E assim, nesse capítulo, Leon Denis apresenta de uma forma mais objetiva essa questão da lei de causas e consequências. A gente
a gente compreende um pouquinho melhor a questão da relação entre causa e efeito. Então, assim, ele bota muito claramente nesse capítulo. E é fundamental para que nós espíritas possamos ter essa consciência. A gente não deve deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Nós devemos vigiar e policiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes a partir de agora, desse instante. É um passo de cada vez, mas a gente vai chegar lá. E ele deixa muito claro nesse capítulo a importância da mudança de pensamento, a mudança dos nossos padrões mentais para a mudança de nossas atitudes. Vamos começar com o trabalho de formiguinha. Qual pensamento, que tipo de ação, o que me causa desconforto? Coloca lá no papelzinho. Eu sinto desconforto, me causa constrangimento, me causa angústia. A maneira que fulano fala, porque às vezes a gente arruma as encrencas desse jeito, né? Sai, fulano fala de um jeito, lá. A gente às vezes arruma essas encrencas com as pessoas. Parece besteira, mas a gente cria formações mentais, a gente cria um campo de energia negativa em torno da gente que vai se multiplicar e as nossas atitudes vão estar condizentes com isso. A partir do momento que a gente decidir mudar isso, a gente pode mudar a nossa atitude, mas mudar o nosso pensamento é fundamental, porque às vezes a gente pode não fazer, mas a gente pode continuar pensando. E é importante a gente mudar o nosso pensamento. E como a gente muda o nosso pensamento? Eu acho que não existe uma receita de bolo para isso, uma receita fechada. Mas é importante a gente combater quando a gente perceber essas más inclinações, esses maus pensamentos. Quando eu perceber que aquele pensamento ruim está vindo, está chegando até a gente imediatamente modificar, a gente faz uma prece, a gente faz um pensamento afirmativo, sai lá vem fulano. Assim, graças a Deus que o fulano está vivo, que ele está com saúde. Você não precisa ser melhor amigo dessa pessoa, você só precisa mudar o seu campo de vibração com essa pessoa que, quem sabe, a gente até mude a nossa maneira de encarar aquele indivíduo. Pode não ser o nosso objetivo, mas o nosso objetivo deve ser não alimentar o mal-estar, não alimentar o egoísmo, não alimentar o mal, não alimentar a inveja, a luxúria, a ira. Quantas vezes nós ficamos nervosos com atitudes que nós não temos controle, que às vezes o outro também nem tem culpa. Quantas vezes? Será que nós percebemos o quanto que isso acontece e quanto isso nos prejudica? Combatamos essas nossas más inclinações, vamos policiar os nossos pensamentos para nós modificarmos as nossas atitudes e compreendermos essa relação de causa e efeito que Leon Denis está colocando nesse capítulo. E é importante nós reafirmarmos isso. Eu acho que é importante nós compreendermos essa percepção desse capítulo. A gente vai encerrar por aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade e deixando o espaço aberto para debate. Um forte abraço a todos.